Boa noite. A cidade de Iranduba é novamente alvo de investigação. Desta vez, 7 pessoas foram presas pela Polícia Federal. Vereadores, secretários municipais e funcionários públicos estão entre os suspeitos de participar de uma organização criminosa que desviava verbas do governo federal. Essa operação é diferente da realizada pelo Ministério Público, que terminou com a prisão do ex-prefeito do município na semana passada. A Operação Dízimo da Polícia Federal começou bem cedo com a missão de cumprir 11 mandados de prisão em Iranduba. O procurador-geral do município, Allan Kardec, foi um dos 7 presos na manhã de segunda-feira. O presidente da Comissão Geral de Licitação, Edu Correia, que tinha sido liberado no fim de semana, voltou a ser detido. 2 secretários municipais, Davi Queiroz e André Maciel, já tinham sido detidos na Operação Cauchi na semana passada e foram apenas comunicados do mandado federal. Nesta nova investigação, 3 vereadores são suspeitos: Paulo Bandeira, presidente da Câmara Municipal, Antônio Alves e Antônio Gerlande. 2 deles estão foragidos. A Polícia Federal não confirmou os nomes de quem teve a prisão decretada, mas explicou que as investigações começaram há 4 meses. De acordo com o delegado de crimes financeiros, Alexandre Teixeira, o foco eram os contratos do transporte escolar. Havia um direcionamento dessas licitações para determinadas empresas. Empresas estas que algumas eram criadas somente com esse propósito, o propósito de desviar essas verbas em proveito de determinadas pessoas. Tá? Em alguns casos, há suspeita de que sequer o serviço foi prestado. De acordo com a Polícia Federal, os empresários de Iranduba envolvidos no esquema tinham que repassar 25% até 30% do valor dos contratos para vereadores e funcionários públicos municipais. Além da verba do transporte escolar, houve desvio também em contratos para a construção e ampliação de unidades básicas de saúde e até para a construção de quadras poliesportivas. A ajuda humanitária que foi enviada pelo governo federal para o município de Iranduba, por conta da cheia e da seca, também acabou alvo desse esquema. A Polícia Federal pediu bloqueio de 52 milhões de reais em bens e valores dos suspeitos, mas não soube estimar o quanto foi desviado de Iranduba. A investigação ocorreu de forma independente do Ministério Público do Estado, que prendeu o prefeito de Iranduba na semana passada por fraudes em licitações. A Polícia Federal ainda não encontrou indícios de participação de Schneik Medeiros no novo esquema de corrupção, mas as informações serão compartilhadas com o Ministério Público, de acordo com o superintendente da Polícia Federal, Marcelo Rezende. As instituições vão se comunicar agora, vão procurar conversar aí e tentar analisar o que cada uma tem ou que cada uma buscou para ver se é possível uma informação que exista numa instituição contribuir com a investigação que tramita aí na outra instituição. E hoje o Ministério Público denunciou à Justiça as pessoas investigadas na Operação Cauchi. O prefeito de Iranduba foi considerado o líder do esquema criminoso, que teria desviado cerca de 50 milhões de reais dos cofres públicos e pode pegar até 55 anos de prisão. No total, 13 pessoas foram denunciadas. De acordo com o promotor responsável, existem provas suficientes do envolvimento delas no esquema. Entre as acusações, desvio de verbas, falsidade ideológica e crimes de licitação. A maioria dos suspeitos é parente do prefeito afastado de Iranduba, Schneik Medeiros. Se você analisar que o prefeito, juntamente com a sua irmã, e a irmã dele, juntamente com a filha, mais o marido, era um grupo familiar que tomou conta da administração do município de Iranduba. Até agora, apenas 4 pessoas estão presas, entre elas o prefeito da cidade. Os outros envolvidos podem ser presos a qualquer momento. O Ministério Público concluiu que, além de Schneik Medeiros, o secretário de Finanças do município, Davi Queiroz Félix, seria o outro líder da organização criminosa. Agora cabe ao Tribunal de Justiça decidir se aceita ou não a denúncia apresentada na tarde desta segunda-feira. Se aceitar, inicia uma nova fase.
Os acusados se tornam réus no processo e vão a julgamento. O prefeito Xenaque Medeiros, considerado líder do esquema criminoso, pode ser condenado a até 55 anos de prisão. A investigação continua, ainda tem muitas coisas a serem apuradas, muita documentação a ser analisada e novos fatos poderão surgir, inclusive contra esses denunciados ou então contra outras pessoas que possam também ser objeto de investigação. 2 homens foram presos hoje com 20 quilos de drogas. Eles são suspeitos, inclusive, de enviar LSD para a Europa. Mais de 1.000 adesivos do entorpecente foram apreendidos. Um recorde para a Polícia do Amazonas. Wellington Gomes da Silva é acusado de ser o fornecedor da droga. Ele era investigado pelo Departamento de Narcóticos e foi preso quando fazia uma entrega para Edson Nascimento, considerado um dos gerentes da facção Família do Norte. Com a dupla, a polícia apreendeu 10 quilos de oxi, maconha e cocaína. Na casa de Wellington foram encontrados mais 10 quilos de drogas e 1.000 adesivos de LSD. Põe um recorde aí de apreensão. São 1.000 adesivos de LSD. Para onde ia essa droga? Tem uma investigação, né, que aponta que essa droga está sendo remetida também para a Europa, né? Tanto que agora a gente tem esse voo direto, a Polícia Federal conseguiu fazer essa apreensão no voo para Portugal, mas temos que o destino final seria para a Espanha. Além das drogas, a polícia descobriu que o Edson também receptava veículos roubados. Os policiais conseguiram apreender com ele 3 carros e esta motocicleta aqui. Além disso, ele tinha uma pistola e justamente por isso ele vai ter que responder, além do tráfico, também por receptação e porte ilegal de arma. Com esta apreensão, a Secretaria de Segurança Pública chega a quase 10 toneladas de drogas apreendidas só este ano. A suspeita de bomba no início da tarde de hoje em uma lanchonete na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, causou medo em comerciantes da área. E o trânsito ficou bem complicado durante horas. Algumas ruas e este trecho da Avenida Noel Núteus precisaram ser isolados. O trânsito foi desviado e o congestionamento durou mais de 3 horas. Segundo informações, um funcionário da lanchonete chegou para trabalhar no fim da manhã quando se deparou com um material que tinha as mesmas características de uma granada dentro de uma parte da cozinha. Com medo, ele abandonou o local e acionou a polícia. O dono do bar chegou aí e disse que na sexta-feira à noite, no outro bar dele lá no bairro Manoa, chegou um rapaz lá na hora que ele estava fechando o bar com a granada na mão. Então eles mobilizaram o cara, tomaram a granada dele. E ele, sem saber que era muito perigoso, botou dentro de uma caixa de refrigerante, botou no porta-mala do carro dele e trouxe e guardou aí no outro bar dele. O trabalho da polícia foi minucioso e demorado. Curiosos resistiam em deixar o local. Essa área é bastante movimentada e a preocupação da equipe March, que comanda operações antibombas da PM, era que o material explodisse e os fragmentos atingissem as pessoas. O funcionário dele ficou bastante assustado, né? O pessoal que trabalha aí no bar, né? Que é uma coisa séria, né? Realmente é uma coisa perigosa e que assustou o pessoal por aqui na redondeza, né? O trabalho da equipe contou mais uma vez com a ajuda da tecnologia, que por segurança foi explodido. A polícia vai investigar o caso. A autoridade policial, no caso o delegado do 6º DIP já foi acionado. Ele deve estar chegando aqui, vai coletar dados, fazer os procedimentos de perícia e conversar com o solicitante, né, com a vítima, no caso, que é o dono do estabelecimento, para que a partir daí se desencadeiem os procedimentos de investigação. Os atentados em Paris também tiveram repercussão aqui em Manaus. Neste domingo, franceses e amazonenses fizeram um ato no Paço da Liberdade, no centro. O A Crítica na TV também conversou com uma jornalista manauara que mora em Paris. Ela traz as últimas informações da capital francesa e conta como foi aquela sexta-feira 13. No momento do ataque, eu estava na minha casa, eu estava assistindo um filme, o meu bairro sempre é muito tranquilo, então não houve nenhum barulho, nada. Tudo estava normal até que eu recebi uma mensagem pelo Facebook, uma amiga perguntando se eu estava bem. A partir do momento que eu vi as notícias pelo Facebook, eu não consegui dormir. Eu fiquei acompanhando online tudo o que estava acontecendo. François Hollande decretou um estado de alerta, que não era decretado desde a Guerra da Argélia.
E esse estado significa que as pessoas não podem realizar manifestações, que os monumentos devem estar fechados até a próxima ordem. Ontem chegaram vários policiais, militares, enfim, então, há mais de 300 mil que chegaram, mais de 200 militares foram colocados só dentro de Paris. A Força Militar está bem realmente empenhada em combater essa guerra contra o Estado Islâmico. A dor e a tristeza desses atos de crueldade também atingiram os franceses que moram aqui em Manaus. Eles se reuniram neste domingo no Paço da Liberdade. Um ato de oração e solidariedade com as vítimas da tragédia. Para o cônsul, apesar do susto, esse tipo de ataque já era esperado. O serviço de polícia esperava que um dia ou por outro ia haver retaliação da participação da França à guerra lá no Meio Oriente. Ian fez questão de participar da vigília com os conterrâneos. Ele mora em Manaus há 14 anos, se casou por aqui e tem 3 filhos amazonenses. Mas o restante da família mora na França. Todo mundo já iniciou a postar que estou bem, então não. Fiquei sabendo rapidamente, não tive tempo de ter medo por ele, já fiquei sabendo logo que estava tudo bem. Né? Hoje, 140 franceses moram na região metropolitana de Manaus e cerca de 1.500 turistas de lá visitam por ano o Amazonas. Por conta dessa relação estreita com os franceses, os amazonenses também fizeram homenagens e participaram do ato de repúdio aos ataques. Esse é um momento muito triste da nossa humanidade. Eu vim ser solidária aos nossos amigos e companheiros franceses que estão passando nesse momento por essa situação. É um gesto de muita solidariedade, todos virmos até aqui para dizermos todos juntos do nosso repúdio a algo que acontece tão distante e tão perto ao mesmo tempo, porque a violência está presente em todos os lugares do mundo. E os amazonenses também têm manifestado solidariedade às famílias afetadas pela tragédia do rompimento de barragens no estado de Minas Gerais. Uma campanha arrecada água mineral para enviar às cidades atingidas pela lama. Quem tem os detalhes é a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Quem está à frente desse trabalho e como é que é possível ajudar? Olá, Amanda, muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, quem está à frente desse trabalho são universitários dos cursos de psicologia de várias faculdades de Manaus. Comovidos com a situação das famílias desabrigadas em Minas Gerais, eles resolveram criar uma campanha para arrecadar água e materiais de higiene pessoal. Para evitar o desperdício, a Prefeitura de Mariana, em Minas Gerais, suspendeu as doações, já que receberam muitos donativos, mas as famílias de outras cidades que foram atingidas, como o Governador Valadares, por exemplo, ainda precisam de ajuda. Não existe uma meta de doação. Os estudantes querem arrecadar o maior número possível de materiais de higiene pessoal e garrafões de água de 20 litros. Todos os garrafões eles serão personalizados. Cada garrafão vai possuir uma estampa diferente, onde as crianças da GAC e os idosos do Tutumas e outros adolescentes e adultos vão desenhar rótulos e vão escrever, além de tudo, uma carta de solidariedade, mostrar que aquela situação deles comoveram toda a nossa região. Os estudantes disponibilizaram 4 pontos de coleta. Os principais estão no minicampus da UFAM, na Avenida Rodrigo Otávio, na Unidade 10 da Uninorte, na Avenida 10 de Julho, no centro. As pessoas podem fazer doações em dinheiro também. Para mais informações, é só ligar para o 9944-87-766. As doações vão ser transportadas pelo avião da Força Aérea Brasileira, numa data que ainda vai ser definida pelo movimento. Amanda, volto com você. Muito obrigada, Samira. É uma ótima oportunidade de ajudar essa iniciativa aqui dos amazonenses. Muito obrigada pelas informações. Agora vamos saber como é que está o trânsito nessa noite em Manaus. Ao vivo a gente tem imagens da Avenida Djalma Batista, esquina com a Pará, na zona Centro-Sul. Nesse trecho, fluxo normal para o horário. No mercado de trabalho, aqui vai uma dica de qualificação profissional. De hoje até quarta-feira estão abertas inscrições para o Pronatec na área de turismo. São cursos gratuitos de garçom e agentes de informação turística. A gente volta a falar com a Samira Benoliel. Samira, com as Olimpíadas se aproximando, essa área é promissora, né? Qual é a expectativa dos órgãos de turismo de Manaus em relação aos jogos aqui na capital? Vale a pena investir em qualificação de olho nesse mercado?
Vale sim, Amanda. É um mercado que só cresce na nossa região, afinal, com a Copa e agora com as Olimpíadas, os olhos do mundo se voltam para a nossa região. E a gente conversa agora com o diretor-presidente da Manaus CUT, que vai trazer mais informações para a gente. Para as Olimpíadas, são esperadas mais de 120 mil turistas. E quais são os cursos que vão ser oferecidos? Só para esse período. Manaus recebe aproximadamente 200 mil turistas por ano. E a gente está oferecendo agora vagas para garçons, seja iniciante ou seja aqueles que querem se aprimorar, e também agentes de turismo. São vagas que são ofertadas pelo Pronatec em parceria com o CETAM e a Prefeitura de Manaus, a Manaus CUT, e terão duração de dezembro até abril. Os interessados, por favor, procurar a sede da Manaus CUT, munidos dos seus documentos pessoais, e estaremos recebendo amanhã até quarta-feira no horário de expediente normal. Começa amanhã, então, as inscrições. As inscrições começaram hoje, vão até quarta-feira, temos poucas vagas, então os interessados que querem se aperfeiçoar e até mesmo investir na sua carreira para ser utilizado durante as Olimpíadas, por favor, procurar a Manaus CUT no horário de expediente, com seus documentos e fazer o curso. Tá aí uma excelente oportunidade, viu, Amanda? Muito obrigada pela sua participação e, Amanda, volto com você. Com certeza, uma ótima oportunidade. Muito obrigada pelas informações, Samira. E o plano de mobilidade urbana de Manaus está atrasado há 7 meses. O prefeito promete resolver isso essa semana, mas os vereadores de oposição dizem que esse ano o projeto não sai do papel. Por lei, o plano de mobilidade deveria ter sido apresentado em abril aos vereadores, mas ele ainda não chegou à Câmara. Depois de muito adiar a discussão, agora o líder do prefeito anunciou uma nova data. O limite máximo da prefeitura para o arranjo final, que é hoje somente técnico, é na próxima quarta-feira. Enquanto isso, Manaus não pode receber nenhum dinheiro do governo federal para obras urbanas. O vereador ainda tenta explicar o atraso. A prefeitura tomou para si esta responsabilidade, mas pôs a tônica de não ter a pressa e mandar para casa um plano qualquer. Fez estudos, fez audiências públicas e agora está fechando a técnica legislativa. O plano de mobilidade urbana traz as diretrizes para os próximos 20 anos, como, por exemplo, obras viárias, circulação de veículos e modais de transporte. Tudo isso é feito pela prefeitura. A Câmara vai ser responsável por fazer audiências, avaliar e até modificar o projeto. Isso leva tempo e, pelo andar da carruagem, o plano de mobilidade deve ficar só para o ano que vem. O Plamob, ele diz que as cidades com mais de 20 mil habitantes deveriam ter o prazo mínimo de 10 meses para discussão e apresentação de propostas. Chegando agora na Câmara Municipal para ser votado até o final do ano, é de respeitar o que determina o plano de mobilidade. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de uma investigação contra Alfredo Nascimento. O inquérito vai investigar irregularidades ocorridas durante a passagem dele pelo Ministério dos Transportes. O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar a contratação de 2 empresas apontadas como fantasmas. Alfredo Nascimento foi ministro dos Transportes no governo Lula e Dilma. Ele deixou o cargo em 2011. As reclamações e até sugestões para melhorar os serviços públicos no estado ganharam um reforço com a criação da rede Ouvir Amazonas. Agora, as ouvidorias estaduais vão fazer parte de uma rede integrada para atender o cidadão. Com o acordo assinado hoje, as ouvidorias de mais de 30 órgãos do estado vão se fundir na rede Ouvir Amazonas. É a transparência dos órgãos públicos. É o povo mais próximo das ouvidorias. As manifestações chegarão mais rápidas, a resposta também ao cidadão será mais rápida. A Ouvir Amazonas vai funcionar pelo portal da Ouvidoria Estadual. Aqui o cidadão vai fazer o seu manifesto, deixar as informações e anexar fotos ou vídeos. Além de corrigir as falhas, o governo espera também atender necessidades da população e até aproveitar sugestões. Quantas pessoas têm uma boa ideia para apresentar e não tem chance de fazer com que essa ideia chegue às autoridades? A hora é essa. Às vezes a gente pode até pensando que é, e de repente por uma sugestão que venha do povo a gente percebe que poderia ser aprimorado e a gente vai aprimorar.
E o julgamento de uma ação contra o governador José Mello foi mais uma vez adiado no Tribunal Regional Eleitoral. O juiz Márcio Riz Meirelles pediu vista do processo e a presidente do TRE está viajando. Ela só deve retornar no dia 21 deste mês. Por causa disso, o julgamento ficou para o dia 3 de dezembro. José Mello é acusado pela coligação do candidato ao governo do estado, Eduardo Braga, em 2014, de ter usado os portais do governo para se promover durante a campanha para a eleição. E a semana de conciliação está marcada para a próxima segunda-feira, mas algumas audiências começaram a acontecer desde hoje. Essa semana de pré-conciliação é para tentar acordos com as empresas que mais recebem reclamações no PROCON, como as de telefonia, energia e bancos. Até sexta-feira, 804 casos devem entrar em negociação. O auditório do PROCON Amazonas ficou lotado. Eram pessoas como o seu Wilson, que precisavam resolver problemas com a concessionária de energia. A dívida dele com a Eletrobras passa dos R$5.000. Eu saí daqui com o problema resolvido. A espera vale? Espero sim, vale. Essas audiências fazem parte da semana de pré-conciliação feita pelo PROCON estadual e a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Nós esperamos que de 100%, 92%, 95% seja resolvido já na pré-semana de conciliação. Audiências como essa acontecem até o fim dessa semana. Amanhã, ainda aqui no PROCON, com processos que envolvem as empresas de telefonia móvel e também a concessionária de águas. Quarta, quinta e sexta-feira, a semana de pré-conciliação acontece na Escola Samuel Benchimol, na zona leste de Manaus. Reunimos antes com a reclamadas, que são os grandes litigantes, no sentido de eles apresentarem efetiva propostas de conciliação. Com isso, aumenta a expectativa de produzir o acordo. E com isso, resolvendo aqui hoje, mata antes do processo começar. Hoje, seu Algenor conseguiu se livrar de uma dívida que se arrastava desde 2012. Depois de assinar o acordo, o autônomo ficou aliviado. Foi um bom negócio? Foi ótimo, muito bom. Sai daqui como? Rindo. Olha aí, coisa boa. E vamos voltar a dar aquela olhadinha no trânsito da cidade. As imagens do CIOPS mostram agora ao vivo as avenidas Joaquim Nabuco e Getúlio Vargas no centro. Nesse momento, está tudo tranquilo por lá. Foi adiada a interrupção no fornecimento de água prevista para começar amanhã à noite. De acordo com a Manaus Ambiental, uma das bombas do complexo Ponta das Lajes do Proama apresentou problemas técnicos, o que impede a manutenção que estava programada no complexo de produção da Ponta do Ismael, na Zona Oeste. A concessionária não informou a nova data para essa manutenção. Momentos emocionantes tomam conta da fase decisiva da novela Os 10 Mandamentos. E a partir de hoje tem novela em dose dupla. É que daqui a pouquinho estreia o Rei Davi. Vamos conferir o que rola nos capítulos de hoje. A partir de hoje... Fui escolhido por Deus para liderar o meu povo. E ao lado dele, nada tenho a temer. Mais uma superprodução inspirada nas histórias da Bíblia. Rei Davi. Este é o pão que o Senhor nos enviou como alimento. E logo após... Mais uma bênção de Deus em nossas vidas. Fortes emoções nos últimos capítulos de Os 10 Mandamentos. Vá em frente e leve com você alguns líderes de Israel. Tá imperdível. A novela O Rei Davi começa às 8h30 e logo em seguida, às 8h50, tem os 10 Mandamentos aqui na TV A Crítica, então não perca. E os amantes da natureza podem contar agora com uma nova atividade turística aqui mesmo na capital, a observação de pássaros. O projeto Vem Passarinhar do Museu da Amazônia foi iniciado nesse fim de semana. E os repórteres Rômulo de Castro e Carlos César foram lá e mostram pra gente como funciona. Uma trilha cercada de mata e ar puro. Uma caminhada longa em busca da novidade. E essa caminhada está apenas no início, isso porque, olha só essa estrutura de ferro, 42 metros, de uma torre construída no ano passado. Daqui, nós vamos fazer a observação dos pássaros. A torre fica no Museu da Amazônia, no bairro Cidade de Deus. Uma área de mata preservada que serve de moradia para centenas de espécies. A Amazônia tem mais de 1.900 espécies de aves registradas, a maior concentração do mundo. Só aqui no Centro de Observação de Manaus são mais de 150. Mas ainda assim,
Mesmo que a diversidade seja grande, não é tão fácil ver uma ave, por causa da peculiaridade da nossa floresta, de mata fechada. Muitas pessoas que moram aqui não têm ideia da diversidade que você pode encontrar aqui na Amazônia, né? E elas estão acessíveis aqui para você pegar o seu carro ou vir de ônibus mesmo aqui. Em alguns minutos você pode subir aqui na torre e tá vendo várias aves interessantes aqui, então, que pouca gente conhece. Então é difícil, mas não é impossível ver um animal desse, né? Não, é bem difícil assim, mas com sorte você consegue ver bastante coisa. A turista teve toda a paciência do mundo. Rosane veio de Porto Alegre e não perdeu a oportunidade de ficar pertinho de espécies que nunca tinha visto antes. Quando eu vi no site do MUSA que hoje, justamente no final de semana, que eu e meu marido estaríamos em Manaus e ia ter essa observação de aves, eu, na mesma hora, mandei um e-mail, por favor, guarda uma vaga para mim e para o meu marido. E eu estou gostando muito, porque eu estou vendo aves aqui que não tem no sul do Brasil, numa altura muito legal de olhar e com a oportunidade de conversar tanto com um ornitólogo profissional quanto com outras pessoas que são daqui. Tem uma professora da botânica e tudo, uma excelente oportunidade, estou adorando. Para o Paulo, também foi uma nova experiência. Vários, mas acho que mais de 5 assim que eu não tinha visto, né? Até os tucanos ali, as araras, né? Não observo assim na cidade, é difícil, né? Na primeira visita oficial no fim de semana, o instrutor e os visitantes conseguiram avistar 5 espécies. O bico-chato da copa, o araçari negro, esse aí que parece um tucano, o papagaio moleiro, que nos presenteou com um lindo voo, o macuru de pescoço branco e o gavião ripina, que ficou todo à vontade entre os galhos secos. A gente sabe que a floresta de terra firme, a floresta de várzea, a floresta de igapó são riquíssimos. Na verdade, assim, todos nós podemos ver aqui na região paisagens e cenários, né, lindos, maravilhosos. Nós sabemos disso. A única coisa que nós temos que fazer é ir até o local e se colocar à disposição para aproveitar. Assim como o gavião ripina, o araçari negro é outra ave que só pode ser vista de um ponto alto, aproveitando as copas de árvores a 40 metros do chão. Só que maravilha, projeto muito bacana mesmo. E o melhor vai acontecer todo fim de semana. Para participar, basta enviar um e-mail para agendamento@museudamazônia.org.br. São apenas 15 vagas, então tem que correr, viu? Custa R$30 por pessoa. Estudantes e idosos pagam meia entrada. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente noite para você. Eu te espero amanhã, logo depois do Cidade Alerta. Até lá!